Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toma comigo os Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e 4. Você conhece muito bem essa passagem. Eu vou contar rapidamente para chegar onde é preciso chegar. Depois nós retomamos tudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, em seguida o 4. Pedro e João vão ao templo para rezar. Na entrada do templo, na Porta Formosa, eles acabam encontrando um homem aleijado, paralítico, que ali pedia esmola. E Pedro diz a ele: olha para mim. E nesse momento, o homem tem a certeza que vai receber uma esmola. Mas ao contrário, Pedro diz a ele: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É claro que o homem olha com os olhos esbugalhados, ele não esperava por essa. Pedro então se agacha, toma o homem pelo braço e o ajuda a levantar-se. E daí é Pedro que o põe em pé. E daí o homem percebe que ele está podendo se apoiar sobre as próprias pernas. Daí ele começa a perceber que ele pode andar. E o homem começa a andar, a saltar, a louvar a Deus. E entra assim com Pedro e João pelo templo. O povo vem, se aglomera, todo mundo conhecia aquele homem que pedia esmola na porta do templo. Pedro não perde tempo, faz uma pregação forte. Ele não consegue terminar a pregação, porque os sacerdotes do templo ficam indignados com tudo. Imagine fazendo um milagre ali dentro do templo, e agora aquele homem pregando e pregando Jesus dentro do templo. Manda os soldados o prendem, e Pedro vai com João. Ele é aprisionado. No dia seguinte ele se apresenta diante dos chefes dos judeus, dos sacerdotes, dos chefes. E Pedro aí é corajoso diante deles, também porque ele tem, graças a Deus, o homem curado ao seu lado. E ele pode mostrar a eles a cura. Eles ameaçam Pedro, proibindo a ele e a João de continuar pregando em nome de Jesus e principalmente a operar milagres em nome de Jesus. Voltam para a comunidade e quando chegam na comunidade, encontram a comunidade rezando por eles. Pedro e João contam-lhes tudo o que havia acontecido, também as proibições que eles receberam, também as ameaças que eles receberam, proibindo terminantemente que continuassem pregando em nome de Jesus. Preste bem atenção. Eram os sacerdotes, eram os chefes do povo, portanto aquela proibição pesava. E eles estavam proibindo terminantemente Pedro e João que continuassem pregando no nome de Jesus. Estavam proibindo terminantemente que eles fizessem curas, milagres no nome de Jesus. O que acontece? A comunidade, ouvindo isso, levanta um grande clamor, uma oração realmente cheia de fervor. Pega comigo agora então, versículo 29, e a oração chega ao seu ponto mais alto. Versículo 29. É aqui na frente. Atos 4, 29.
Agora, pois, Senhor, eles dizem em oração, olhai para as suas ameaças. Veja bem, olhai para as suas ameaças. Eles tinham consciência. Eles não estavam iludidos, não. Eles sabiam o peso daquelas ameaças. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus. Vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Meus irmãos, essas duas palavras, esta última, anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. E aquela lá em cima, no versículo 30, aliás, no versículo 29, com todo o desassombro, essa palavra desassombro, tanto uma como outra, intrepidez e desassombro, no grego é a mesma palavra. É a mesma palavra. Só que em português colocaram duas palavras diferentes. E por que também colocaram duas palavras diferentes? Porque a palavra em grego, não estou fazendo aqui elucubrações linguísticas, não, é porque é muito importante este ponto. A palavra grega é paresia. Ela tem um sentido muito rico. É um tipo da palavra intraduzível para nós em português. Ela é tão rica, tão densa, que ela é traduzida por desassombro, por intrepidez, por ousadia, por valentia, por firmeza. É uma palavra rica. E é justamente isso que eles estavam pedindo, e é justamente isso que o Senhor lhes deu. Acompanhe comigo outra vez, versículo 29. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que, com todo o desassombro, quer dizer, lá no grego está, que com paresia anunciem a vossa palavra, que com firmeza, que com convicção, que com determinação, que com ousadia, que com valentia, que com coragem, que com intrepidez, agora é invenção minha, né? Que com atrevimento, atrevimento do Espírito, nós preguemos a palavra. Então, agora olhai, Senhor, para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com toda a paresia anunciem a vossa palavra. Não é apenas anunciar a palavra, mas é anunciar a palavra com toda a paresia. Que impressionante, gente. A paresia não é para nós, não é para aquele que proclama. A paresia é para aquele que recebe. Claro, o Senhor dá à pessoa coragem, ousadia, desassombro, destemor, que ao contrário daquilo que dizia ontem o Padre Léo, o Senhor não nos deu um espírito de timidez. Timidez é temor, paresia é o oposto. O Senhor não nos deu um espírito de timidez, não nos deu um espírito de fraqueza, não. O Senhor nos deu e quer nos dar, e esse é o dom para este momento. O Senhor nos quer dar paresia, que eu repito, é coragem, é valentia, é desassombro, é destemor, é ousadia, é intrepidez, é atrevimento do Espírito. Mas veja, eu não estou dizendo palavras, são atitudes. Atitude de desassombro, atitude de coragem, atitude de valentia, atitude de destemor, atitude de ousadia nas situações, nos casos, nos fatos, nos acontecimentos. É isso que o Senhor quer nos dar. Então, a paresia realiza isso em nós. E quando a gente prega
Quando a gente anuncia a palavra com paresia, ela cai de maneira totalmente diferente sobre as pessoas. Já aconteceu com você de cair cera de vela na sua mão? Especialmente quem é religioso ou religiosa, né? Já viveu muito isso. Círio Pascal, então a gente mexe com ele, tem tanta cera lá já líquida, né? Porque está queimando. Quando cai na mão, meu Deus do céu, que dor! Que dor! Porque já justamente está quente aquela cera, tornou-se óleo, quente, 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 quente. Quando cai, o efeito, a paresia é assim. Veja, Deus precisa hoje que nós tenhamos o dom da paresia, e Ele quer nos dar. Quando digo hoje, nesses tempos, agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação, gente, e para que aconteça esse dia favorável, que é o dia do favor, é o dia do favor de Deus, é o dia da graça de Deus, agora é o tempo favorável, agora é a oportunidade que Deus dá, é a oportunidade. Agora é o dia da salvação, agora é o tempo da salvação, e para que isso aconteça, o Senhor quer nos dar, e é preciso que nós acolhamos e que nós queiramos ter paresia, e aí está uma parte muito importante. Aí nós nos ligamos com a palestra do Padre Léo ontem. Deus não faz a parte que cabe a nós. Ele nos dá a paresia. A paresia está em nós, mas quem tem que tirar a paresia lá de dentro de nós e traduzi-la em gestos de coragem, somos nós. Quem tem que traduzir em gestos de ousadia diante de uma situação, somos nós. Quem tem que fazer com que a paresia se torne concreta, num gesto de atrevimento no espírito, somos nós. Deus não vai fazer. E você sabe que todos os dons são assim. Começa pelos dons das línguas, não é verdade? Porque muita gente até pensa que o dom das línguas é uma coisa de ventríloco, né? A pessoa não faz nada, boquinha fechada, e daí o Espírito Santo dá o dom, de repente a pessoa começa a mas até de boca fechada, ou se abre, não é ele que está mexendo, a pessoa pensa, não é ele que está mexendo a boca, né? É uma coisa automática que mexe a boca dele, e você sabe que não é nada disso. Pelo contrário, no dom das línguas, como em qualquer outro dom, o dom vem de Deus, mas quem tem que fazer as coisas todas somos nós. Então você que tem que respirar, você que tem que fazer vibrar as suas pregas vocálicas, como se diz hoje, né? Nós usávamos antigamente cordas vocais. Hoje estão corrigindo, né, dizendo que são pregas vocálicas. Ótimo. Tem que vibrar, tem que vibrar. É a gente que tem que vibrar. É a gente que tem que fazer com que os sons venham. Nós que temos que mover a língua, mover os lábios, soltar o som. Se nós não fazemos isso, nunca vai acontecer dom de línguas. E gente, em qualquer dom é assim. No dom de cura, no dom de sabedoria, no dom de ciência. Na palavra de ciência é assim. Porque não existe um dom mais arriscado do que o dom de palavra de ciência. Eu gostei demais que agora no finalzinho da oração, o Ricardo trouxe as palavras de ciência e logo imediatamente perguntando quem era. E graças a Deus as pessoas foram se apresentando uma depois da outra. Mas o dom de ciência é um dom arriscado, eu diria arriscadíssimo. E se não for? E se não for com ninguém? Se a coisa for simplesmente minha? Mas aí que está. O dom é dom. Quem traduz aquilo em fato concreto somos nós. Se você não pronuncia, é por isso que
O dom se chama palavra de ciência. Não é ciência que eu fico sabendo da vida do outro. Não. Eu fico sabendo que a pessoa está doente e que Deus está curando. Não. É palavra de ciência. E a palavra só acontece quando ela é pronunciada. Verdade ou não é? Se não é apenas um conceito na minha cabeça. Na minha cabeça ainda não é palavra. Verdade, Padre Léo? Acho que o senhor sabe mais do que isso, mais do que eu nesses assuntos. Enquanto está na minha cabeça, é verdade. E eu levo isso em conta. Né? Enquanto está na minha cabeça, é ainda conceito. Só se torna palavra quando a gente pronuncia, quando a gente traduz aquele conceito em palavra. É por isso que palavra de ciência é palavra, tem que ser dita. O Senhor está curando. Só para você ter um exemplo. Estou falando na inspiração. Agora vai tornar-se palavra de ciência. Uma pessoa passou muito mal do estômago essa noite. Muito mal mesmo. Até era o caso de você ter resolvido não vir hoje cedo, tão mal você passou de estômago. Mas você veio. E você está aqui. E a prova que é com você, porque você passou mal do estômago nessa noite. E o Senhor gostou de você ter vindo, de você estar aqui. E premiou você com a cura. Ele diz, eu estou curando inclusive a causa. Você não passou apenas mal do estômago essa noite porque passou mal, como acontece. Não, é que existe um mal no seu estômago. E ele diz, eu que sou o Senhor, estou te curando. Estou lhe dando de presente esta cura. Você vai ver que você não vai ter mais nada dessas doenças, desse mal no estômago. Onde é que está essa pessoa que passou muito mal no estômago essa noite e veio para cá? Onde é que você está? Deus te abençoe. Deus te abençoe. E não se admire porque eu vi uma pessoa aqui, não é? Mas às vezes, a palavra de ciência atinge 2, 3 pessoas. Não tenha medo de assumir, porque isso, tem outra pessoa lá se manifestando. Não tenha medo de assumir, se isso aconteceu com você. Louvado seja Deus. E aí que está, na hora que a gente traduz a palavra, traduz o dom em palavra de ciência, na hora que se torna palavra, e aí que está, e a pessoa acolhe. Deus é Deus. Às vezes a gente quer dar normas para Deus, né? Ah, mas não podia ser assim. Mas o dom é dom. O dom depende do doador e não daquele que recebe. Eu estou vendo que nós homens da igreja, nós homens de igreja, estamos sendo muito exigentes com Deus, né? E queremos impor coisas a Ele. E dizer, não, mas a palavra de ciência não devia ser assim. Que coisa esquisita uma pessoa ficar dizendo que Deus está curando fulano e cicrano. Uma pessoa com tal doença assim. E também impondo, mas por que precisa falar? E por que a pessoa precisa assumir? Bom, o dom é assim. O presente é este. Porque veja, além de uma rosa como essas, poder ser um presente, aliás, é um lindo presente, né? É ou não é? Quem não gostaria de receber essa rosa, inclusive que esteve ali durante esses dias? Muita gente está querendo essa rosa. Mas além disso, eu poderia arrumar, né? Colocar aqui aquele papel celofane, colocar aqui um lacinho, podia colocar até mesmo um cartão aqui. Quem preparou o presente? Fui eu. Eu preparei o presente do jeito que eu quis. Não cabe a quem recebe, cabe a quem doa. É preciso que nós, homens, abaixemos a nossa cabeça diante de Deus e deixemos Deus ser Deus. Deixemos o doador ser doador. Interessante, na hora que a gente pronuncia a palavra de ciência e a pessoa acolhe, nesta hora o dom se concretiza.
Até fica uma outra pergunta: mas por que a pessoa tem que acolher? Bom, o doador é que fez assim. O doador é que fez assim. Porque a pessoa diz: não, mas está dizendo que Deus está curando. Sim, está dizendo que Deus está curando, mas realmente vai acontecer a cura na hora, e só na hora que a pessoa acolher. Quem dá as regras é o doador. Mas isso só para dizer que a palavra de ciência é um dom arriscadíssimo. E aí começa a entrar a nossa ousadia. Se é ousadia orar em línguas, nesse mundo intelectualizado, é ousadia orar em línguas. Pronunciar palavras de ciência é uma ousadia. E orar pela cura das pessoas é uma ousadia. Mas nós precisamos ter essa ousadia. Proferir palavras de profecia é uma ousadia. Até a pessoa diz: quem é essa pessoa? Quem é esse rapaz? Quem é essa menina ou essa senhora que está falando aí? Meu povo, e façam isso e façam aquilo. Quem é essa pessoa? Mas que ousadia é essa? Viu a palavra? Que ousadia é essa? É preciso realmente uma ousadia. Mas isso é um atrevimento, dizem os intelectuais. Sim, senhor, isso é um atrevimento. E é preciso que seja atrevimento. Está entendendo? Os dons são ousadia. Os dons são atrevimento. E é preciso ser atrevido. Atrevido no Espírito, conduzido pelo Espírito, mas é preciso ser atrevido. Você pergunta: mas por que precisa ser atrevido? E aí vem os intelectuais: por que tem que ser atrevido? Gente, o atrevimento não é para gente. O atrevimento é por causa deste povo que está aí. Vamos conversar um pouco. O nosso povo está ou não está na miséria? Está. Também os ricos, que têm muito dinheiro, põem muito dinheiro nisso, estão passando uma miséria. Miséria moral, miséria espiritual, miséria psicológica. Eu até diria miséria afetiva, porque eles têm tudo, mas não têm ninguém. Já passaram por 4, 5 casamentos e não tem ninguém. Tem tudo na mão, mas ao mesmo tempo estão vazios. Agora, sem falar os do meio, né? E sem falar o pobre, coitadinho dele. Que não tem nada. O nosso povo está no chão. O nosso povo está na penúria. E ao mesmo tempo, graças a Deus, o nosso povo, quando eu digo o nosso povo, é o nosso povinho pobre, simples, mas também é o nosso povo de gente classe média, de gente classe alta, de gente riquíssima, gente de poder. Eles estão esfaimados, não estão com fome não, estão esfaimados de Deus, estão. Como dizia o Padre Léo ontem na palestra, há dentro de nós um impulso, uma ânsia de Deus. Há uma busca do tesouro, lembra da pregação de ontem na missa? Uma busca do tesouro dentro de nós, alguma coisa dentro de nós, nos empurrando para este tesouro. E justamente, no mundo espiritual, o inimigo logo percebe as manobras de Deus. Porque inclusive esta busca do tesouro, esta fome de Deus, essa sede de Deus, essa sede de sobrenatural, o nosso povo está tendo isso. O inimigo já percebeu o que Deus está fazendo, e ele é esperto, ele vê o que Deus está fazendo, ele corre na frente. Enquanto nós ficamos nos nossos intelectualismos, nos nossos medos, nas nossas fraquezas,
Nós recebemos o dom, nós recebemos o impulso do Espírito e ficamos pensando, ficamos calculando, ficamos vendo, mas como é que vai ser? E quais são as consequências? E se eu fizer, o que vão dizer de mim? Ficamos olhando para a nossa imagem, pois porque inclusive eu tenho sido na minha paróquia, na minha diocese, na minha cidade, né, a imagem da pessoa equilibrada é tão equilibrada que não faz nada. Né, equilibradíssimo. Gente, eu não tenho uma pessoa mais equilibrada do que o defunto. Já viu uma pessoa mais equilibrada do que o defunto? Levanta, pai, pelo amor de Deus. Levanta. Olha só que equilíbrio. Olha só que equilíbrio. Ele não faz nada. Nada. As favas, o tal do equilíbrio. Claro, eu não estou falando contra o equilíbrio verdadeiro. As favas, o tal do equilíbrio. Vivos desequilibrados de Deus. Vivos desequilibrados de Deus. Até quando você vai querer ficar preservando a sua imagem de pessoa intelectual, sensata, equilibrada, diante do grupo, diante dos padres, diante do seu bispo, diante da pastoral, etc, etc. Até quando você vai querer ficar salvaguardando isto e não entrega isso ao Senhor, se você não dá tudo, inclusive a sua imagem de equilibrado, de sensato, você não tem o tesouro. Estou roubando a pregação de ontem, né? Obrigado porque já veio na frente, já preparou, eu já tenho a estrada feita. Obrigado, Padre Léo. Você não tem o tesouro, meu filho. E o pior, o nosso povo que está na miséria não tem o tesouro. Que o tesouro não é para nós, o reino de Deus, nós vamos ter parte no reino de Deus, mas ele é tão grande que ninguém é capaz de beber todo o reino de Deus. O reino de Deus é para esse povo miserável, morrendo de fome, morrendo de sede. E nós estamos sonegando por uma bobagem de preservar a nossa imagem de equilibrados, de sensatos, de intelectuais, que temos um diploma, que eu fiz uma boa teologia, e porque eu fiz uma boa teologia, eu não posso ficar fazendo essas coisas, as favas, esses tais equilíbrios, essas tais sensatezes, que na verdade são insensatez. Porque hoje é salvar este povo, e na hora de salvação, na hora de resgate, gente, é resgate. Eu gosto sempre de fazer essa comparação, de quando em quando acontece por aí, né? Inundação, chuva demais, morro que cai. Estou de novo no Padre Léo. E como a gente construiu uma favela, e na verdade o povo católico, e nós fomos no mesmo caminho, né? O povo católico construiu favela para Deus, é ou não é? Construiu, e nós da renovação vamos atrás, e continuamos no mesmo molde, enquanto nós podíamos construir casa sobre a rocha, firme, fortalezas, um verdadeiro forte, para Deus, nós continuamos construindo favelas. Como ele dizia, amarrando com corda, com arame, com barbante. E acontece então que tem desmoronamento, e tudo aquilo vai, né? As casas, as pessoas, as crianças, tudo debaixo dos escombros. Imagina isso. Imagina alguém dos seus, as tuas 2 filhas que ficaram em casa, claro, só para imaginar, para sentir o drama, gente, sente o drama. Pessoas que você ama,
irmãs suas, de fé, de hábito, debaixo desses escombros. O que você faz? Nessa hora você perde todo o equilíbrio. Perde ou não perde? Perde toda a sensatez. Você vai até brigar com os guardas. Por favor, faz depressa. Verdade ou não é? Você até grita, desculpe, até xinga, porque você acha que está muito devagar. Você quer ter notícias. Você quer saber o que foi que aconteceu. Porque no fundo você tem a certeza de que o seu ente querido está lá debaixo, mas ainda com vida. E realmente, graças a Deus, o nosso povo está com vida debaixo dos escombros, os seus estão com vida debaixo dos escombros, mas é preciso tirar todos esses escombros e chegar lá. Gente, a nossa situação hoje é esta: nós não estamos em situação regular, não. Nós não estamos em situação normal, não estamos, nós estamos num resgate. Então, num resgate, caem todas as normalidades, e a gente precisa ser ousado, atrevido, para quê? Para salvar este povo. Realmente é um atrevimento orar em línguas? Infelizmente. No mundo de hoje, numa igreja infelizmente intelectualizada, que ficou só na intelectualização, é uma ousadia, é um atrevimento orar em línguas, mas quem nos impulsiona a orar em línguas é Deus, é o Espírito Santo. Não é um simples atrevimento, uma loucura nossa, não. E a gente aceita ser louco para Deus. É preciso dar tudo, eu estou dando tudo. Também a minha cara, também a minha imagem, também. Vou fazer como São Paulo, 1 minuto de insensatez. Gente, quando eu fui atingido pela renovação, eu era professor numa faculdade que hoje é a Universidade Salesiana. E eu era professor de uma cadeira muito importante dentro da faculdade, especialmente porque foram aqueles anos em que os professores todos precisaram fazer pedagogia, para não perder os pontos, não perder a própria classificação e continuar sendo classificado. Então os professores todos, e também diretores de escolas, de instituições, tiveram que vir fazer pedagogia, porque se não fizessem, nem poderiam continuar sendo diretores. Naquele tempo havia os tais inspetores de ensino, também eles vieram, e eu acabei sendo professor de todos eles, porque a matéria que eu lecionava era psicologia da aprendizagem. Tornou-se no meio pedagógico como que o coqueluche, né? Psicologia da aprendizagem. E eu lecionava nessa faculdade. Você imaginou quando o Padre Jonas tornou-se carismático? O vexame. Só que graças a Deus, eu entreguei para Deus numa boa a minha cara, a minha imagem. Entreguei. Tanto assim que depois eu nem consegui ficar mais como professor. Nem foi uma renúncia, eu fui renunciado. Vocês não imaginam o que eu sofri com os meus irmãos de congregação? Porque todos antes me julgavam muito sensato, muito equilibrado e muito conhecedor das coisas. Como é que o Jonas entrou nessa, meu Deus do céu? E ainda hoje a gente que não aceita de jeito nenhum. Mas o que eu ia fazer? Eu precisava do tesouro não para mim, para este povo. Gente, a Canção Nova não existiria, essa televisão, essas câmeras, essa transmissão, esse encontro comigo hoje não existiria. Se eu não tivesse dado esse pulo do gato, de entregar inclusive a minha imagem. Talvez eu não tivesse nada a dar. Obrigado.
Obrigado porque você entendeu. Não é Coca-Cola, não, é clorofila. Me ensinaram aqui que é muito bom para a voz e tal, então fizeram um preparado de clorofila. Quem quiser a receita depois pede. Não é? Não estou fazendo propaganda de Coca-Cola, né? Estou fazendo propaganda de clorofila. E o Léo disse, já fez, né? Eu só podia. Mas por que eu contei isso? Porque você também, quando é que você vai, até quando você vai continuar preservando a sua cara, a sua imagem, e não aceita o que os outros chamam de insensatez? Mas o próprio São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, que a sabedoria do mundo, a sabedoria dos homens é insensatez para Deus, e por isso Deus escolheu a insensatez para salvar o seu povo. Eu não é essa a palavra de Deus, é até quando você vai continuar querendo ser o sensato, o equilibrado, e deixar esse povo aí debaixo dos escombros? Você imaginou o que eu pedi que você imaginasse? Você sentiu o drama de um ente querido seu debaixo dos escombros? Só que é verdade, porque há também entes queridos seus que estão debaixo dos escombros. Estão ou não estão? Tem gente que tem pai no adultério. Tem gente que tem mãe bem cabecinha louquinha, desculpe, com as novelas que estão por aí. Já passou dos 40, já passou dos 50, está buscando amores agora porque descobriu que eu tenho o direito de ser feliz. Mãe de gente que está aqui, que está me ouvindo. Todos nós temos irmão, irmã, nas drogas, na bebida, na prostituição, numa vida leviana, numa vida longe de Deus, nas corrupções do mundo, temos. E temos sobrinhos, e temos casamento próprio, casamento do pai e da mãe, desmoronando, favelado. Temos casamento de irmão, de filhos nossos, são filhos nossos, mas casados, descasados, casados de novos e mal recasados. Verdade não é? É um drama, e longe de Deus. E o mais lindo, com uma fome de Deus, com uma fome do sobrenatural, eu diria do miraculoso, porque o de Deus é miraculoso, as coisas de Deus são maravilhosas, e milagre é justamente, é uma coisa admirável, é uma coisa maravilhosa. E os nossos estão com essa sede, e como eles não encontram? Em nós, deixa eu dizer com dor, na nossa igreja, não encontram. Onde eles vão buscar? Primeiro, em tudo aquilo que eu dizia ontem do esoterismo. E segundo, gente, a nova era está entuchando neles um cristianismo light. Porque a pior enganação agora não é mais a nova era, é a nova era cristianizada, com passagens do Evangelho, até a proposição de Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Os bandidos estão usando, até a expressão, nós somos templos do Espírito, só que o Espírito deles não é o nosso Espírito Santo, só que aquele que nos fortalece não é aquele que nos fortalece, mas até os bandidos estão usando essas frases, e não só usando as frases, usando inclusive esta pregação. Mas na verdade não é o cristianismo, não é a igreja católica. Até desculpe, eu vou fazer uma coisa ruim, mas conhece aquela historinha do bem me quer, mal me quer? Então isto aqui eu aceito.
Mas isso aqui, não. Isso não. Esta sim, mas esta aqui, não. Esta aqui sim, mas esta aqui, não. Esse dogma da igreja, não. Isso aqui sim. Mas esse negócio aqui de moralidade sexual, não. Você está entendendo? Aqui vai se reduzindo o nosso catolicismo. Aqui vai se reduzindo o nosso cristianismo. E gente, nas nossas igrejas, com reiki, com energizações, com pirâmides. Acho que é longe daqui, né? Muito longe de Curitiba, muito longe do Paraná, que acontecem essas coisas, né? Na verdade, estão ministrando um cristianismo, um catolicismo nova era. E esse é o verdadeiro lobo com pele de ovelha. Gente, mais do que nunca, nós precisamos ser católicos, cristãos, carismáticos, primeiro para salvar o nosso povo na miséria em que eles estão, E segundo, para libertá-los desta enganação, porque eles estão com fome de Deus. Eles estão com fome do sobrenatural. Estão dando para eles, não é o produto original, não. Estão dando sucata pintada, sucata assim envernizada, com verniz de cristianismo, com verniz de catolicismo. E na verdade, veja só, bem antes disso tudo, porque foi em 1967 que Deus derramou o seu Espírito sobre a Igreja Católica. Foi no começo do ano de 1967. Gente, já são 36 anos. A renovação chegou ao Brasil em 1970, 69 estava chegando, mas a gente costuma colocar como data 1970. São 33 anos, graças a Deus, de renovação aqui no Brasil. Deus já estava fazendo, Deus já estava nos dando todo o necessário, a provisão de Deus estava nas nossas mãos, só que infelizmente nós não usamos. Nós não usamos, o remédio estava nas nossas mãos. Você já imaginou o remédio para curar câncer nas nossas mãos e a gente não usar? Já imaginou? Que crime! Deixa eu dizer, nós temos cometido este crime. O remédio estava nas nossas mãos e nós não temos usado como devíamos usar. Ah, mas quem sou eu? Meu filho, pelo menos leva o remédio. Se você não tem coragem de fabricar o remédio, se você não tem coragem de entrar na linha de produção do remédio, vai levar o remédio. Ou põe o seu carro para levar o remédio e fazer chegar o remédio lá para aquele que está precisando do remédio. Está me entendendo? Deus já nos havia dado o remédio se chama batismo no Espírito. Há quanto tempo nós sabemos disso? E quantas pessoas batizadas no Espírito no Brasil? Nós podíamos ser 100 vezes mais e não somos. Nós podíamos ser 100 vezes mais pessoas batizadas no Espírito e nós não somos. Sabe por quê? Muitas seitas, que eu não tenho a coragem de chamar essas seitas de evangélicas. Só posso chamá-las de seitas protestantes.
que fizeram um trabalho tremendo, que ofendeu a igreja, que ofendeu o evangelho, que ofendeu os evangélicos se sentem também ofendidos com isso que as seitas andaram fazendo em nome do evangelho. E que na verdade raptaram muitas e muitas pessoas, porque elas estavam com sede de Deus, lhes ofereciam um evangelho fácil, um evangelho de prosperidade, um evangelho de economia, de ter dinheiro, de conseguir tudo, de conseguir sucesso, sem nenhuma exigência, sem exigência moral, sem exigência moral. E é claro, muitas pessoas sem exigência também de coerência de vida. E as pessoas, coitadinhas, com sede de Deus, com sede do sobrenatural, e tudo fácil, correram para seitas. Só que essas pessoas não têm culpa. Mas por que eles correram para essas seitas? Porque nós, na Igreja Católica, que há 33 anos temos o remédio, não temos usado o remédio, não temos dado a essas pessoas, primeiro, a graça da verdadeira conversão, porque a pregação com parresia leva ao arrependimento e leva à conversão. Nós não demos a elas o serem novas criaturas, não demos a ela o novo nascimento. Infelizmente, com todos os dons que nós tínhamos, nós temos falhado, achamos que fizemos muito, não fizemos, fizemos um mínimo. Poderíamos, com os instrumentos que temos nas nossas mãos, ter feito 100 vezes mais. Estamos devendo para Deus, estamos devendo para este povo, é uma dívida, eu diria, humanamente impagável, que agora só pode ser paga pelo Espírito, e temos que pagar essa dívida, porque esse povo todinho poderia já estar com Deus, poderia já estar na igreja, poderia já ser nova criatura, já podia ser pessoas vivendo o evangelho na sua radicalidade, pessoas no caminho de santidade, poderiam ser pessoas batizadas no Espírito, usando os dons. Seríamos muito mais, seríamos 100 vezes mais pessoas usando os dons, mas só que infelizmente, não a minha imagem, eu sou sensato, eu sou equilibrado, não gostavam, não queriam, proibiam, perseguiam, e a gente foi afrouxando, conservamos para nós. Sou batizado no Espírito, conheço o Evangelho, leio a Bíblia, faço as minhas orações, vou à igreja, vou ao grupo de oração, mas onde está a sua paresia? Onde está o seu ardor missionário? Onde está aquele atrevimento de até gritar, porque os seus irmãos estão debaixo dos escombros e precisam ser resgatados, tirados lá de baixo? Gente, infelizmente nós não fizemos nada disso, mas não é para dizer não fizemos, fica por isso mesmo. Não, precisamos fazer. Precisamos fazer. Por quê? Também porque, graças a Deus, as pessoas que foram enganadas pela nova era viram que aquela água não matava a sede. E a sede continua. As pessoas que foram para o esoterismo, todas as espécies de espiritismo, pior ainda, perceberam que aquilo não mata a sede. Pelo contrário, dá um ácido dentro da pessoa, sufoca a pessoa. Os que foram para essas seitas da qual eu lhes falei, também eles viram que na verdade eram cisternas rotas, e com águas contaminadas, não contaminadas por causa do Evangelho, mas por causa da vivência. Eles foram lá e não encontraram testemunho, não encontraram vida,
Pelo contrário, encontraram contra-testemunho. Encontraram anti-evangelho. E por isso, gente, uma multidão está querendo voltar e voltar para o Deus vivo e verdadeiro e para a igreja que Jesus chamou a minha igreja. E tenha certeza, eles vão voltar. Muitos já estão voltando e agora nós temos uma dupla tarefa. E é por isso que eu disse a vocês, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Esses 33 anos de renovação no Brasil foram preparação. Como eu falava na palestra ontem, Gedeão foi preparado. Mas a hora desses 300 com o Gideão, que precisam dar o 100%, ouviram o Padre Léo ontem? Porque esses 300 foram divididos em 3 grupos de 100, para dizer que cada um pessoalmente precisa dar os seus 100%. Agora chegou a hora de nós, primeiro, ostentarmos a tocha do Espírito e levarmos aos nossos irmãos, aos que estão voltando, se não receberam ainda, e aos que estão por aí perdidos, a graça do fogo do batismo no Espírito Santo. E segundo, gente, nós temos que pegar a trombeta na outra mão, uma mão segurando a tocha e na outra mão a trombeta, e pôr a boca na trombeta e anunciar a palavra de Deus e testemunhar os feitos do Senhor. Você conhece essa palavra na Bíblia? Testemunhar, aclamar, proclamar, anunciar os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, os milagres de Deus. Gente, nós já temos matéria-prima suficiente. Temos matéria-prima suficiente para testemunhar o que Deus fez na minha vida, o que Deus curou na minha vida, o que Deus transformou na minha vida. Sim, temos, nós pessoalmente, temos na nossa família, temos na nossa comunidade. Talvez você não saiba como pregar o Evangelho, mas que você pode pregar um Evangelho vivo do que Deus fez, você pode. Está na hora de fazê-lo, está na hora de sair de trás dessa imagem da nossa sensatez e irmos à luta como Gideão, com parresia, sim, irmos para a luta com parresia, com ousadia, com intrepidez, com atrevimento do Espírito, com valentia, com coragem. Graças a Deus, aqui, nesse livro, Reinflama o Carisma, até tem um capítulo sozinho, só um capítulo, aliás, um capítulo inteiro, né? Que é o capítulo 3, Parresia, um dom extraordinário. Lá eu consigo, porque aqui fiz uma palestra, aqui graças a Deus eu fiz um livro. Então não dá para colocar tudo numa palestra. Eu nem estou fazendo a palestra do livro, não. Estou falando sobre isso e lhe dizendo que você encontra muito mais explicado aqui no livro. Aqui inclusive explica muito bem o que é e como se manifesta a paresia. Aqui eu digo inclusive que a paresia é uma consequência de uma fé carismática, que é o dom central. O dom menor é o dom de línguas, o dom maior é o dom do amor. E bem no meio, também na narração que São Paulo faz, está o dom da fé. Essa fé de expectativa, gente, de esperar milagres, de esperar maravilhas, de esperar prodígios. Está na hora de despertarmos em nós e despertarmos nos nossos irmãos. E dizer a eles que eles podem esperar milagres, maravilhas. Eu posso dizer sem medo que eu vivo num contínuo milagre. Não estou me exaltando, nem exaltando a Canção Nova. A Canção Nova foi, desde o começo até agora, um milagre contínuo. A cada dia é um milagre. Divide 6 milhões por 22 dias úteis do mês. É o que nós precisamos pagar a cada dia. É ou não é um milagre? Tão grande ou maior
do que o povo que recebia todos os dias o maná vindo do céu. Mas eu estou mostrando uma coisa material que é a menor. Olha o que Deus tem feito. Olha o efeito nas almas, nas pessoas, nas vidas. Mas eu não estou aqui para dizer que é a Canção Nova, não. Eu estou dizendo que a Canção Nova é apenas a regra, não é a exceção. Para dizer que a Canção Nova é uma. E o que Deus faz na Canção Nova, Ele quer fazer na sua vida, no seu grupo, na sua comunidade. Talvez você sozinho seja pequeno, mas Jesus já mandou 2 a 2. E Jesus tinha 12 apóstolos, 72 discípulos. O Senhor não escolheu apenas Gideão, o Senhor escolheu Gideão e mais 300 homens. É isso, você e seu grupo, você e sua comunidade podem e devem fazer isso. Nós nos apoiamos uns nos outros. A valentia de um se apoia na valentia do outro, na ousadia do outro, na intrepidez do outro. Quando eu estou enfraquecido, o outro me fortalece, mas nós precisamos, nós em conjunto, porque aqui é uma questão de salvação do nosso povo. E eu digo, agora é a hora da paresia. Como eu dizia, é hora primeiro de atingirmos esse povo imenso que precisa dessa graça. E segundo, receber os que já estão voltando e veja, vão voltar em multidão. Eles vão voltar das seitas, eles vão voltar do esoterismo, do espiritismo, eles vão voltar, já estão voltando, vocês não estão vendo, eu já estou vendo. Temos que estar preparados, abrir espaço, alongar as nossas tendas e alargar os nossos corações, estarmos cheios de parresia, para por um lado receber e por outro lado ir. Já imaginou esses nossos irmãos que foram para essas seitas protestantes, quando voltarem? Que beleza vai ser, porque eles experimentaram os dois lados. Daí eles vão perceber como realmente a palavra de Deus, e só ela funciona, o carisma de Deus, e só ele funciona. É como uma pessoa que foi viciada, que esteve na drogadição, que esteve na prostituição, e saiu e voltou, é um apóstolo, e ele dá a vida, ele dá tudo, eles darão a vida. Você não pode ficar para trás, daqui a pouco vai acontecer que eles vão dar tudo, e terão o tesouro, e nós que fomos os primeiros chamados, vamos ficar chupando o dedo, porque eles vão dar tudo. Sim, eles que voltarão do espiritismo e do esoterismo, eles que voltarão enganados em seitas por aí, eles já não têm mais o que perder, vão dar tudo. E se nós ficamos guardando a nossa sensatez, o nosso equilíbrio, vamos ficar chupando o dedo. O que você quer? Meu filho, minha filha, entre para a parresia agora. Peça ao Senhor com aquele clamor que aquele povo pediu. Não aplauda, mas acabando de aplaudir, fique em pé, levante os seus braços e peça a você pessoalmente esse dom da parresia. Agora é a hora da parresia, agora é a hora da ousadia, da valentia, da intrepidez do espírito, do desassombro. E é isso que nós pedimos, Senhor, e é isso que o teu povo está pedindo, Senhor. Eu preciso, Senhor, não apenas pregar a parresia, mas eu preciso viver a parresia, Senhor. Eu quero, e por isso estou pedindo, Senhor, tira de mim, Senhor, todas as minhas imagens, Senhor, todo apego à minha imagem, Senhor, toda a minha mania de sensatez, de equilíbrio, Senhor. Sim, meu Deus e meu Senhor, que eu dê tudo, que eu entregue tudo, meu Senhor e meu Deus, que eu realmente seja atrevido no Espírito, ousado no Espírito. Eu quero, Senhor, eu preciso. Então dá-me o dom, e em seguida, Senhor, dá-me a disposição, dá-me, Senhor, a disposição de traduzir isso em ousadia, em valentia, em atrevimento, desde línguas até o amor, Senhor, passando pela fé, com parresia, Senhor, com palavra de ciência, com palavra de sabedoria, com profecia, com discernimento dos espíritos, com interpretação das línguas, Senhor, todos os dons, que não me falte, que não nos falte, Senhor,
dom algum, e que principalmente, Senhor, a graça do batismo no Espírito, nós levemos, que as pessoas sejam batizadas, que nós peguemos a tocha de Gedeão, que é a tocha do Espírito, Senhor, e incendiemos esses que estão com sede do sobrenatural. Eles precisam do Espírito Santo, eles precisam do fogo do Espírito Santo, eles precisam do batismo no Espírito Santo, eles precisam ser usados nos dons do Espírito Santo, que nós incendiemos, Senhor, que eu tenha a graça de incendiar, Senhor, sem medo, sem receios, sem ficar me poupando, Senhor, ao contrário, dando tudo, Senhor, me gastando até o fim, Senhor, com verdadeiro destemor, com verdadeira ousadia, com verdadeira valentia, Senhor, porque esta é a tua hora. Tudo isso é por causa do teu povo, Senhor, esse povo que tu amas. E eu também quero amar como tu amas esse povo, Senhor, esse povo necessitado, esse povo que anda na miséria, esse povo, Senhor, açoitado pelo inimigo, esse povo jogado no chão, enlameado pela ignomínia do inimigo, Senhor. Esse povo precisa ser salvo, esse povo precisa ser resgatado, Senhor. Eles andam no erro, eles andam no engano, e são cada vez mais enganados, Senhor, e só o teu Espírito para revirar tudo isso de pernas para o ar e refazer todas as coisas. Vem, Senhor, e restaura todas as coisas, instaura o teu reino no meio de nós, reino de paz, reino de justiça, reino de sabedoria, reino de amor, mas porque reino de ousadia, reino do Espírito, reino de paresia. Obrigado, Senhor. Derrama o teu Espírito e derrama, Senhor, a paresia, o dom da paresia em todos nós, para que todos os outros dons sejam usados. É o que nós pedimos ao Pai por Cristo nosso Senhor, no próprio Espírito Santo. Vem. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.